Na prova de redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, você deve finalizar o seu texto apresentando uma proposta de solução para o problema que você discutiu na introdução e na argumentação. O parágrafo final deve identificar explicitamente a ação que você está propondo para resolver ou minimizar o problema discutido, o agente ou agentes responsáveis por executar a ação proposta, os meios a serem utilizados para implementar a ação que você propõe e os resultados que a sua proposta de ação deverá produzir. Nesta videoaula, vamos entender como elaborar um parágrafo de conclusão dentro dos parâmetros avaliados na prova de redação do Enem. Para isso, vamos apresentar e desenvolver uma sugestão de parágrafo de conclusão para a argumentação que desenvolvemos nos vídeos anteriores. O roteiro do parágrafo contemplará os 4 requisitos que são avaliados na competência 5 da prova do Enem. Esta 5ª competência é a proposta de intervenção para o problema ou problemas que você discutiu na sua argumentação. Na primeira frase, reafirme a tese que você defendeu durante a argumentação. Nas frases seguintes, informe qual é a ação que você propõe. Identifique os agentes responsáveis por executá-la e os meios a serem empregados na execução. Também informe quais resultados você acredita que a ação proposta por você produzirá. Vamos ver como esse roteiro ficará no papel. Para seguir o plano proposto, na frase inicial da conclusão, vamos retomar a tese, que é a opinião defendida no texto. Para isso, é necessário que se empregue um operador argumentativo conclusivo, como, portanto, dessa forma, conforme se demonstrou, como se vê, em face do que foi exposto. Essa expressão é seguida pela frase que contém a tese. Nas frases seguintes, vamos identificar de forma explícita qual ação estamos propondo para solucionar o problema ou problemas que analisamos na argumentação. Vamos identificar os agentes encarregados de executar a ação que vamos propor, vamos informar quais são os meios que esses agentes vão utilizar para conseguir executar a ação e, por fim, informaremos quais são os resultados que esperamos que a ação que estamos propondo produza. Quando você for escrever o seu texto, é importante que você siga esta sequência lógica das informações na conclusão. Apresentação da proposta de ação ou proposta de intervenção, identificação dos agentes executores e dos meios de execução e identificação dos resultados que devem ser produzidos pela execução da proposta de intervenção. Aqui está o nosso parágrafo final. Como se observa, o sucesso de campanhas contra pandemias implica a redução das desigualdades de acesso à informação. Porém, 15% da população não está devidamente informada sobre a Covid-19, situação que é agravada pela falta de coordenação das ações de comunicação entre os diferentes agentes federativos. Para resolver esses problemas, é necessário criar uma coordenação nacional para o enfrentamento à Covid-19 que integre as ações de comunicação dos governos federal, estaduais e municipais e execute campanhas de informação e ações coordenadas de enfrentamento à pandemia. Esse órgão deve ser criado pelo Ministério da Saúde
em cooperação com as secretarias estaduais e municipais de saúde. As ações de informação e orientação da população deverão ser executadas por meio de campanhas publicitárias na TV, rádio e internet e pelos agentes comunitários de saúde nos municípios. Com isso, a desinformação a respeito da Covid-19 será reduzida, as ações de enfrentamento serão coordenadas, possibilitando tudo isso a redução da propagação da doença e dos índices de mortalidade. Conforme consta no roteiro que elaboramos, a primeira frase contém a tese ou opinião defendida. Relembrando, a tese defendida na argumentação que estamos estudando é: o sucesso de campanhas contra pandemias implica a redução das desigualdades de acesso à informação. Aqui está o operador argumentativo conclusivo. Empregamos a expressão como se observa. Nessa primeira frase, também retomamos os problemas discutidos durante a argumentação. São eles: 15% da população não está devidamente informada sobre a Covid-19 e a falta de coordenação das ações de comunicação entre os diferentes agentes federativos. Na segunda frase do parágrafo final, identificamos a proposta de ação para solucionar esses dois problemas. Veja que é importante identificar explicitamente o ponto em que vamos formular a nossa proposta. Em nosso exemplo, empregamos a expressão para resolver esses problemas, no plural, porque apontamos dois problemas. Bem, a nossa proposta demanda a realização de duas ações. A primeira delas é criar uma coordenação nacional para o enfrentamento à Covid-19. Essa coordenação deve ser constituída por agentes públicos federais, estaduais e municipais. A segunda ação é o desenvolvimento de campanhas coordenadas de informação da população e de enfrentamento à Covid-19. Na frase seguinte, identificamos quem são os agentes responsáveis por executar as ações que propomos. Um órgão de coordenação deve ser criado conjuntamente pelo Ministério da Saúde e secretarias de saúde estaduais e municipais. Portanto, são os agentes executores da nossa proposta de intervenção: o Ministério da Saúde, na esfera federal, e secretarias de saúde, nas esferas estaduais e municipais. Vamos à quarta frase do nosso parágrafo de conclusão. Aqui, identificamos os meios que devem ser empregados pelos agentes na execução de nossa proposta de intervenção. Para introduzir no texto os meios para a execução da ação, você pode empregar operadores argumentativos como por meio de, mediante, através de, ou ainda verbos no gerúndio, como realizando, desenvolvendo, utilizando. No caso da nossa proposta, apontamos estes meios para a realização das ações de intervenção: campanhas publicitárias nos meios de comunicação e atuação dos agentes comunitários de saúde em cada município do país. Na quinta e última frase, informamos quais são os resultados que, em nossa opinião, as ações que propomos deverão produzir. Usamos a expressão "com isso" para introduzi-los. São eles: haverá redução da desinformação da população a respeito da Covid-19. Note que esse resultado resolve ou minimiza o primeiro problema apontado em nossa argumentação. Segundo, as ações de enfrentamento à Covid desenvolvidas pelos diferentes agentes federativos serão coordenadas. Dessa forma, fica também resolvido nosso segundo problema. O terceiro resultado é a redução da
propagação da Covid-19 e a redução dos índices de mortalidade dessa doença. Concluindo, na redação do Enem, a conclusão do texto dissertativo argumentativo deve apresentar uma proposta de intervenção na sociedade para resolver o problema ou problemas analisados na argumentação. Deve identificar o agente ou agentes executores das ações propostas para a solução dos problemas. Deve indicar os meios que serão empregados pelos agentes na execução das ações. Deve informar quais são os resultados que as ações propostas produzirão. Além disso, em nossa conclusão, também retomamos a tese e os problemas analisados na argumentação. Caso falte espaço na folha de redação, visto que a extensão máxima do seu texto deve ser de 30 linhas, você pode deixar de fora da sua conclusão a retomada da tese e da problematização.